Boa noite a todos. Nos reunimos mais uma vez para o nosso encontro de todas as quartas, para estudar as palavras do benfeitor Emmanuel. Palavras que sempre carregam sabedoria e conhecimento para que nós possamos trilhar os caminhos dessa marcha chamada encarnação com maior compreensão. Hoje estudaremos o capítulo 47 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, capítulo intitulado O Problema de Agradar. E antes de entrarmos no nosso tema, para que nos preparemos para receber as lições trazidas por nós, pelo benfeitor Emmanuel e pela equipe espiritual que nos assiste, eu gostaria de convidar a todos a uma prece. Pai, que cada um de nós que está aqui reunidos, possa receber neste momento a tua luz. Que nossos corações possam se abrir à lição. Lições essas que conhecemos. Lições essas que registraste no íntimo do nosso ser. Mas que de tempos em tempos necessitamos rememorar. Necessitamos relembrar o objetivo maior deste universo que se apresenta diante de nós. Que cada um de nós possa receber a graça da palavra confortadora. Que cada um de nós receba um pedacinho dessa palestra como mensagem específica, como mensagem endereçada, que possa responder às nossas questões. Que o campo de luz formado por esta palestra, por esta atividade, possa também iluminar as outras almas necessitadas. Almas encarnadas e aquelas que também vêm participar da nossa atividade em busca de conhecimento. Que a tua luz se espalhe sobre todos e que todos possam ser igualmente iluminados. Que assim seja. Bom, então vou ficar de pé para iniciarmos efetivamente a nossa palestra. Como eu disse, o título da palestra é O Problema de Agradar. E agora vamos às palavras do benfeitor Emmanuel. Emmanuel baseia suas palavras ou inspira-se nas palavras do apóstolo Paulo. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo.
E o benfeitor Emmanuel traz os seguintes pensamentos em relação a esse trecho, a essas palavras do apóstolo Paulo. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel a Jesus será um trabalhador diferente, que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência em vigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui às experiências difíceis as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe o permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados, nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isto basta. Palavras do benfeitor Emmanuel, aqueles que desejam adentrar a seara de trabalho do Cristo. Palavras do benfeitor Emmanuel aos novos apóstolos do Senhor. Quando me deparei com essas palavras, uma frase singela que circula pela internet me veio à mente. Uma frase simples que diz o seguinte: e aqueles que foram vistos dançando foram considerados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. E essa frase, que a princípio não tem relação nenhuma com o nosso texto, me chamou a atenção por uma razão. Porque muitas vezes o discípulo do Cristo será chamado de tolo, será chamado de inocente, será chamado de bobo, por aqueles que não ouvem, não uma música, mas um chamado. O chamado do Cristo que nos convoca a trabalhar em sua obra, a trabalhar na regeneração do mundo, a trabalhar no mundo novo que ele nos promete em suas passagens evangélicas. O Cristo nos convoca ao trabalho. Muitos de nós, aqueles que já se encontram aqui, aqueles que assistem essa palestra pela internet, já são capazes de apurar o ouvido
e ouvir esse sublime chamado. Já são capazes de compreender que a vida é mais do que o mundo nos apresenta, que o objetivo maior da vida, como nos ensina a doutrina espírita, não consiste simplesmente nos benefícios que pode nos trazer a luta material, mas sim nos benefícios que podemos acumular em nosso espírito. E quantos de nós que foram capazes de distinguir o chamado em meio às vozes, à gritaria da multidão, não fomos tantas vezes questionados? Eu mesmo, quantas vezes não fui questionado? Mas por que você faz isso? Qual é o benefício que isso te traz? Para que tanto esforço? E muitas vezes eu olhei para essas pessoas e pensei, mesmo que eu te dissesse qual é o benefício, você não seria capaz de compreendê-lo. Porque o benefício não é material, não é palpável. O benefício não vem em forma de dinheiro, de um carro, de uma casa. Não é benefício que se compreenda materialmente. É benefício da alma. É a alma que se refrigera, que se acalma diante das lutas que a marcha encarnatória nos impõe. E o benefício de que falo não é necessariamente a intercessão dos espíritos amigos, porque recebemos benefícios desse mote também, nos nossos momentos de dificuldade. Mas o benefício é a certeza da continuidade da vida. O benefício é a calma de saber que essas lutas materiais têm o objetivo de nos educar para um futuro feliz. É a paciência para com aqueles irmãos mais difíceis. O benefício é imaterial, sentido em nossa alma, sentido em nossa mente e em nosso coração. Feita essa introdução, vamos às palavras do nosso benfeitor, que nos diz: os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e a aprovação isolada e tranquila da consciência. Emmanuel nos chama à investigação da nossa própria consciência em relação aos conflitos que podemos encontrar na nossa marcha espiritual. Na nossa caminhada espiritual, muitas vezes, como eu disse, encontraremos a incompreensão. Mas sabendo, como já nos explicam os Espíritos no Livro dos Espíritos, que a lei de Deus se escreve em nossa consciência e de que paz de espírito ocorre quando temos a certeza de que nosso ser está em linha, está alinhado com essas divinas leis. E todo o sofrimento decorre da falta de alinhamento com as leis divinas. De forma que Emmanuel nos chama à investigação, à inquirição da própria consciência
e a satisfação de sabermos internamente que estamos trabalhando de maneira honesta, que a nossa intenção é positiva. Pois, muitas vezes, como eu disse, vamos encontrar a incompreensão. Me recordo de uma frase de Krishnamurti que diz: não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade doente. De forma que aquele que se mobiliza para marchar na direção dos benefícios espirituais, na direção da transformação, na direção da reforma íntima, caminha em oposição ao mundo, em oposição àquilo que o mundo nos põe diante dos olhos. De maneira que não haverá compreensão para aqueles que nadam contra a corrente, pelo menos não nesse momento, como nos diz Emmanuel no texto. Talvez no momento futuro, quando a humanidade estiver renovada. E não nos aflijamos, porque não somos os primeiros a serem compreendidos. Quantos seres, quantos espíritos de escola, o próprio Cristo, não enfrentaram incompreensão maior do que a nossa. Então, Emmanuel diz em relação ao mundo: a multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos, dos conflitos que lhe assinalam a marcha. De maneira que aquele que serve a Deus, aquele que se dispõe a servir dentro da doutrina espírita, aquele que se dispõe a trabalhar o seu íntimo, a se melhorar, como eu disse, nada contra uma corrente. Nada com o auxílio de muitos que desejam que vençamos a corrente. Mas nadar contra a corrente demanda esforço. Demanda esforço pessoal e vontade. Nadando contra essa corrente, entraremos em conflito com os objetivos dos homens que ainda encontram-se numa faixa muito mais materializada. De forma que esses não compreenderão o que fazemos, não compreenderão o sacrifício, não compreenderão o objetivo, a não ser quando chegarmos à materialização do objetivo. Então, muitos desses dirão: agora eu compreendo, agora eu sei o que eles estavam fazendo, mas antes disso será difícil. Por isso Cristo nos dizia: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon representava na cultura judaica não um Deus, mas a força financeira, a força do dinheiro, as forças materiais. De maneira que o que Cristo nos diz é que vamos ter dificuldade de servir a Deus e aos interesses do mundo. Ninguém aqui prega, como nos ensina Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, o isolamento. Ninguém aqui prega que nos tornemos mendigos por própria vontade.
Afinal, a lei do trabalho já nos impulsiona ao dever de construirmos, de empreendermos, mas que compreendamos que a lei do trabalho não significa desenvolvimento somente material, porque o desenvolvimento material é muito importante. A lei do progresso, junto com a lei do trabalho, dependem de desenvolvimento material. Graças aos avanços da ciência, nos encontramos aqui hoje reunidos através dos nossos computadores. Sem o avanço material, isso não seria possível. Mas que não nos olvidemos do objetivo maior da vida. Que não nos olvidemos que antes de sermos corpos físicos, antes de animarmos estes corpos, estes egos nos quais nos encontramos, éramos e somos espíritos imortais, em marcha rumo à eterna felicidade. Então, Emmanuel nos diz, é indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. A obra não é nossa. Quando a gente se coloca aqui para falar da doutrina espírita, para falarmos de Jesus, não nos enganemos, a obra não é nossa. Fomos convidados, recebemos um chamado para trabalhar na obra maior do Cristo. É uma grande honra receber esse chamado. É uma grande honra poder estar aqui e dar essa palestra. É uma grande honra eu poder colocar o meu tijolinho no edifício do mundo novo que o Cristo prepara para todos nós. E Emmanuel diz uma coisa importantíssima e indispensável trabalhar para os homens, pois é somente convidando mais homens, mais seres humanos a ajudar na obra que aceleramos este movimento em direção ao mundo novo. Este movimento que o Cristo pôs em marcha 2000 anos atrás. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, não hoje. Não esperemos que nas nossas atividades, que no tempo que separamos para o nosso desenvolvimento espiritual, sejamos compreendidos. Não esperemos isso. Sirvamos com amor. Sirvamos com o coração aberto, sem esperar gestos, palavras de compreensão. Que possamos estar satisfeitos com a nossa própria consciência, pois é lá que sabemos o que estamos obrando. E sobre seguir o mundo, eu queria trazer esse trecho de Jesus em Lucas, onde Jesus pergunta, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? De forma que, ao seguirmos as coisas do mundo, nos arriscamos. Nos arriscamos, muitas vezes, a cair num buraco do qual teremos dificuldades de sair.
Nos recordamos de André Luiz, que relata a sua própria experiência no livro Nosso Lar, onde ele cai num buraco muito fundo, sofre privações severas num lugar que ele denomina umbral, um vale de sofrimentos para aqueles que não puderam acordar durante a própria encarnação para as obrigações maiores com Deus e com a humanidade. De forma que, se seguirmos o mundo, entraremos em uma marcha de cegos, muitas vezes rumo a um buraco. E para encerrarmos a nossa palestra, eu trouxe um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem que eu gosto muito, de um espírito desconhecido. E ele nos traz a seguinte reflexão: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia diante da atividade que desenvolveis tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vós, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos, que de penas, de amofinações, de tormentos, cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para outros e não para si mesmas, insensatos. Credes então que realmente vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligencias vosso futuro, bem como da solicitude egoística. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito, pelo corpo que morre, desprezamos o espírito que viverá para sempre. Por isso mesmo, este Senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Então, ficamos com essa reflexão e entramos agora no nosso passe virtual. Que a luz do Cristo seja com todos nós. Que neste momento essa luz penetre em nossas casas, penetre em nosso ser, entrando pelo topo de nossas cabeças, iluminando nossa mente, os nossos pensamentos.
iluminando nossos olhos, para que possamos ver em nossos irmãos e irmãs só aquilo que é bom, para que possamos ver suas qualidades, iluminando nossos ouvidos, para que possamos filtrar os bons conteúdos, os conteúdos que educam, que nos auxiliam, que não tenhamos ouvidos para ouvir as queixas, as reclamações, as dificuldades, e que se formos ouvi-las, que nossas bocas se iluminem, para que delas possam sair palavras de carinho e compreensão, para que de nossas bocas, de nossas gargantas, o instrumento da voz se faça divino para o auxílio ao próximo. Que essa luz ilumine nossas gargantas, para que delas não saiam palavras de crítica, palavras de julgamento, palavras que machucam e ferem. Que nossos corações sejam iluminados, que eles se abram como uma flor, preparando-os para um amor mais largo, um amor que será capaz de abarcar toda a espécie humana. Que todo o seu ser se ilumine, pois todo você é instrumento de Deus. Tenha isso em mente. Deus te deu este corpo para que você manifeste divinas qualidades. Obrigado, Pai Divino, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de aprendermos, por existirmos, por estarmos vivos. Obrigado, Pai Divino, por este mistério que somos. Que um dia, passo a passo, possamos adentrar na Tua luz e compreendê-lo. Que assim seja.